Foi. Então, boa noite. Antes de começar a apresentar o Selimarcos e tal, eu queria agradecer primeiramente ao Selimarcos e ao pessoal que está aqui, né, no domingo à noite. Na verdade, o Selimarcos está com a gente desde a apresentação do Pedro, que foi sobre amebas testáceas, né, que o Pedro apresentou pra gente. Foi bem no início, quando a gente nem tinha ideia ainda de colocar no YouTube essas apresentações e tal. E aí, depois, o Selimarcos ficou participando de todas as reuniões e agora ele vai apresentar pra gente. Eu só tenho a agradecer imensamente por toda a ajuda mesmo que ele tem dado pra gente. Eu sempre pergunto se eu preciso de ajuda em algumas coisas, assim como o restante do pessoal. Então, muito obrigada pela apresentação. Bom, pessoal, o Selimarcos, ele possui mestrado em sistemas aquáticos tropicais, né, aqui pela UESC, e atualmente ele é pesquisador do grupo de pesquisa em ecologia do semiárido, na UNEB, que é a Universidade do Estado da Bahia. E ele tem experiência em bioquímica aquática em ambientes límnicos e estuarinos. Então, o Selimarcos vai falar um pouco para a gente sobre impactos antropogênicos na biogeoquímica do nitrogênio em ambientes aquáticos. Eu vou deixar o Selimarcos se apresentar para vocês melhor, e aí, no final, a gente abre para as perguntas, certo? Pode ficar à vontade. Eu vou desligar meu microfone aqui para não dar interferência. Vou colocar a apresentação aqui e já me apresento, ok? Só põe em tela cheia, Selimarcos. Beleza. Acho que tá carregando ainda. Foi? Tá carregando aqui. Pra mim tá carregando. Foi. Pode ficar à vontade. Gente, então, boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu agradeço a Tainá por essa ideia bacana, né? De criar esse grupo, que a gente está se reunindo todos os domingos, para estar compartilhando aqui um pouquinho do conhecimento de cada um. E, querendo ou não, fazendo ciência, né? Graças a Deus. Eu já trabalho, como a Tainá disse, um tempinho já com as variáveis físico-químicas, e aprofundei mais ainda no mestrado, no SAT, trabalhando principalmente com o nitrogênio. Então, é por isso que eu resolvi dar uma ênfase maior no nitrogênio, ou acreditar que eu tenho um feedback maior para contribuir com vocês aqui nesta noite. Certinho? A minha apresentação ela tem uma quantidade assim, um pouco maior de animação do que eu estou habituado a fazer, por acreditar que fica mais didático. Então, se vocês quiserem abrir a apresentação também acompanhando, pode ficar à vontade, se por um acaso vier a travar, né? Então, vamos lá. Então, eu faço parte do grupo de ecologia do semiárido e estou na linha de pesquisa de ecologia aquática, em que a nossa líder é a Patrícia Mitsuka. E estou trabalhando com ela aí, agora, neste momento, em lagoas temporárias. Nós já desenvolvemos trabalho em riachos e também em represas. Bom, impacto antropogêneo na biogeoquímica do nitrogênio em ambientes aquáticos. Para a gente entender melhor essa questão dos impactos e a questão da biogeoquímica aquática,
Primeiramente, uma coisa tem que ficar bem claro, que apesar desse nome grandão, biogeoquímica, ele não pode espantar. Por que ele não pode espantar? Primeiro, se a gente quer entender a biogeoquímica como um todo e a sua influência, né, dentro do ecossistema, a gente não pode perder de vista o entendimento holístico, a biosfera. Né? Porque a biosfera, com a relação entre a biota, a fauna e a flora, bem como com todos os compartimentos que temos dentro da biosfera, em relação à litosfera, à hidrosfera, à atmosfera, essa interação tem que fazer parte no entendimento da biogeoquímica. Então, não se estuda a biogeoquímica sem estudar a biosfera de forma holística, não de forma fragmentada. Então, por que bio e vida? Geo, por conta da questão terrestre. E química, a química associada tanto à questão terrestre, como à questão da hidrosfera, como também da química atmosférica, bem como a química presente nos organismos vivos. Então, por isso, biogeoquímica aquática, esse estudo de forma holística. Mas a gente não pode aqui romantizar, achar que ao estudar biogeoquímica, as coisas estarão todas bonitinhas como esta foto. Eu coloquei essa foto para ilustrar, para iniciar com vocês de uma forma bem harmônica, né, para entender o conhecimento. Porque a gente sabe que o ser humano, com sua ação dentro do meio ambiente, ele consegue tirar toda essa harmonia. É o que veremos nas próximas etapas ao longo dessa apresentação. Bom, quando a gente vai para o lado do impacto, a gente vê que a biosfera ela começa a ser degradada em suas mais diversas extensões. Quando a gente pega e observa essa imagem da esquerda, a gente nota que aqui as coisas estão bem bonitinhas, né? Bem harmônicas. A gente vê a vegetação, que fazendo a intersectação vegetal, vê o solo no processo do escoamento superficial, você vê que o solo ele está coberto. Você tem as camadas do solo, que isso ajuda bastante no processo de escoamento superficial, no processo de escoamento subsuperficial, bem como no escoamento subterrâneo. Essa é uma imagem antes do processo de urbanização. Não é? Observando também a questão da evapotranspiração, né, essa troca com a atmosfera. Coloquei essa foto para ficar, como eu disse para vocês, o mais harmônico possível, a questão mais romântica possível. E, no lado direito, a gente nota que aqui já os impactos decorrentes da ação humana. A gente já vê aqui o processo da urbanização, né? Construção de casa, ocorre uma perda da vegetação aqui, o processo de evapotranspiração já vai ser alterado, a interceptação pelas chuvas também já vai ser, pelas árvores, vai ser alterada. Se você promove a retirada da vegetação, o que ocorre? Ocorre um maior escoamento superficial do solo. Por que eu estou falando de escoamento superficial do solo? Porque a perda da cobertura vegetal, a lixiviação do solo, esse solo lixiviado, ele tem uma origem não, um destino, que é o ambiente aquático. E aí, ao ser lavado, a química presente no solo, ela vai para o ambiente aquático. Se tem produtos químicos aí, vai tudo para lá. Nitrogênio, fósforo, carbono e etc. Bom, e aí é antes e depois da urbanização, né? Depois da urbanização, é quando a gente nota o impacto da ação humana. Que a gente pode verificar depois, mais tarde, esse impacto na biogeoquímica, onde estudaremos com mais clareza todo esse ciclo aí. Ao a gente observar esse ciclo, notemos que há várias influências da ação humana nesse ciclo, principalmente relacionado à queima de combustíveis fósseis. Mas eu vou explicar melhor esse ciclo
mais adiante, explicando antes todo o processo que envolve a ciclagem de nitrogênio. Por isso que eu não vou dar uma ênfase maior nessa imagem agora. É só para mostrar para vocês que o impacto no ciclo do nitrogênio, como ele é intenso. Bom, você sabia que o nitrogênio é um elemento químico limitante e essencial à produtividade primária? Essa é uma das principais razões do ciclo do nitrogênio ser tanto estudado devido à sua influência direta, né, na vida dos seres vivos. É essencial para formar proteínas, ácidos nucleicos e outros componentes celulares. E, curiosamente, 95% do nitrogênio, em sua forma gasosa, é nitrogênio atmosférico. Note que é um percentual de quase 100%. Apenas 5% do nitrogênio está presente na forma reativa, que é amônia, amônio, nitrito, nitrato e os óxidos de nitrogênio, né? Amônia NH3 e o amônio NH4+, nitrito NO2-, nitrato NO3-, e os óxidos de nitrogênio NOx, são vários outros que, no decorrer da apresentação, a gente vai dialogando e estudando melhorzinho cada um deles. Bom, o nitrogênio está completamente associado com a diversidade de organismos vivos, né? Porque sem a presença do nitrogênio, a diversidade cai. Só que o nitrogênio também, em quantidade demasiada, gera um efeito em cascata contrário à diversidade. Bom, o nitrogênio está associado à dinâmica e funcionamento de muitos sistemas terrestres, dussícolas e marinhos. Darei exemplo para vocês de estudos realizados em cada um deles, demonstrando o real impacto da ação humana nesses ecossistemas aquáticos, tanto terrestres, como de água doce, como de água salgada. Bom, a ciclagem de nitrogênio em ambientes aquáticos, para a gente ir aquecendo, né? A gente tem que entender o seguinte, que há fontes que adicionam nitrogênio no ambiente aquático, principalmente relacionada à questão atmosférica. Há fontes que importam nitrogênio para o ambiente aquático. Aqui entra muito nitrogênio, principalmente do carreamento de materiais oriundos do solo, bem como de outros ambientes aquáticos, né? De um ambiente aquático para o outro. As fontes de nitrogênio também que removem o nitrogênio do ambiente aquático e também ao processo de exportação de nitrogênio, como eu disse, no ambiente aquático, como de um ambiente aquático para o outro. Então, se a gente quer ter mais clareza no entendimento do ciclo do nitrogênio, a gente tem que entender quais são as fontes que adicionam, quais são as fontes que importam, quais são as fontes que removem, quais são as fontes que exportam. Só que dentro do ambiente aquático, isso ocorre ao mesmo tempo, apesar de que há algumas partes do ciclo do nitrogênio que são mais intensificadas do que outras. As fontes de entrada e saída de nitrogênio em sistemas aquáticos, vamos dando continuidade. Tem a fixação biológica, né, que é um processo bacteriano. As chuvas também adicionam nitrogênio no ambiente aquático. Ao aporte tanto orgânico como inorgânico de nitrogênio para o corpo d'água. Efluentes domésticos e industriais carregam bastante nitrogênio para o ambiente aquático. E as fontes de saídas são a desnitrificação e o processo conhecido como anamórfose. No próximo ciclo, eu explicarei cada um desses de forma detalhadinha. Aqui só foi para não entrar solto no ciclo do nitrogênio. Bom, nessa imagem aqui, a gente tem a parte de superfície, representando a superfície da coluna de água, e a água de fundo e sedimento. Então, aqui estão os compartimentos do ambiente aquático.
seja ele do ciclo ou então líquido, de água salgada. Para a gente entender melhor o ciclo do nitrogênio, é importante que a gente não perca de vista que 92% do nitrogênio atmosférico é a quantidade que está presente na atmosfera. Os outros 5%, como eu disse, são nitrogênio reativo. Esse N2, para ele entrar dentro do ciclo do nitrogênio no ambiente aquático, é necessário que antes ele seja fixado, seja no ambiente terrestre, ou seja também no ambiente aquático, ou então os dois ao mesmo tempo. Não é? No ambiente aquático tem assim, as algas que fazem esse processo. No ambiente terrestre tem lá as bactérias, principalmente a risóbio lá, né? Bom, os organismos fixadores, né? Eles vão fixar esse nitrogênio N2, né? Para que esse N2 depois seja convertido para estar disponível para os seres vivos. Esse N2, após os organismos fixar ele ser convertido, vai entrar na formação proteica das células. Bom, aí, uma vez que o nitrogênio ele é fixado, né, pelos organismos fixadores e entra dentro, passa a fazer parte dos organismos vivos, a partir da mortalidade desses organismos, através do processo de decomposição bacteriana, a gente tem o nitrogênio orgânico dissolvido e também o fósforo orgânico dissolvido. Só darei ênfase no nitrogênio orgânico dissolvido. Esse nitrogênio orgânico dissolvido, após o processo de decomposição bacteriana, uma das vias dele é a mineralização. Esse processo de mineralização, ele leva à formação de amônio, e o amônio, né? Amônia e o amônio, formando nitrogênio inorgânico. Esse nitrogênio inorgânico, através do processo de nitrificação, esse amônio, ele vai ser nitrificado e dará origem à forma oxidada de nitrogênio. Aqui a gente tem o exemplo nitrito, o NO2-, nitrato, NO3-, e outras formas de nitrogênio oxidado. Então, o processo de nitrificação, outro processo bacteriano, né? As bactérias farão a conversão do ioamônio em nitrogênio oxidado, nitrito, nitrato e outras formas nitrogenadas. Uma vez oxidado o nitrogênio, ele está pronto para ser assimilado pelos demais seres vivos. Note que aqui a gente tem uma relação simbiótica, né? A bactéria vai lá, por exemplo, a risóbio, na sua associação, por exemplo, com a raiz de leguminosas, ao ela fazer esse processo de fixação, ela contribui na sua parte, né? Dando para o vegetal o nitrogênio dessa forma, através do processo de fixação. Por outro lado, por exemplo, as leguminosas, ela auxilia, devolve para as bactérias o nitrogênio na forma, através do processo de fotossíntese. Então, a gente não pode ter dúvida nesse processo ali. Bactérias vão fazer a fixação. E os demais organismos, no caso, por exemplo, as leguminosas, nessa associação entre raízes de leguminosas e bactérias de risóbio, a gente tem essa simbiose. Outra parte é o processo de amonificação. Nesse processo de amonificação, o nitrogênio oxidado, ele pode voltar para a forma de íon amônio. Então, ou seja, o ciclo, ele é, o próprio nome de ciclo, você já tem tantas partes que levam à conversão de uma forma inorgânica para uma forma orgânica, de uma forma orgânica para uma forma inorgânica, e por aí vai. Tem também a deposição seca e úmida, deposição atmosférica, né? Por exemplo, deposição seca, a gente tem aí presença do óxido nítrico, deposição úmida, nitrogênio inorgânico. Através da chuva, isso entra bastante dentro da atmosfera, dentro do ambiente aquático. Outra fonte, material alóclide.
material carreado. Esse material, tanto o óxido nítrico, como o amônio, como os óxidos de nitrogênio, através do processo de importação a montante, ou seja, de um rio para o outro, de um rio para um estuário, de um rio para uma represa, esse processo de importação a montante, ele carrega várias formas nitrogenadas. Por exemplo, o óxido de nitrogênio, né, o óxido nítrico, juntamente com o amônio e as outras formas diversificadas de óxido de nitrogênio, eles seguem vários caminhos, tanto para ser oxidado, como para ser também assimilado. E aqui, só recapitulando, toda essa parte verde são os processos que importam nitrogênio para o ambiente aquático. Essa parte branca são os próprios ciclos dentro do ciclo do nitrogênio. Aqui na água de fundo do sedimento, a gente também tem o óxido nítrico, né, o amônio e as várias formas de óxido de nitrogênio, e eles serão liberados para a coluna de água. Aqui na água de fundo, a gente tem um processo de amonificação também ocorrendo, como nitrato sendo convertido em nitrito e o amônio. Tem um processo de desnitrificação, que aí já é um processo que retira oxigênio do sistema ocorrendo lá no fundo, né? Nitrato sendo convertido em nitrito e nitrito em N2. Esse N2 vai para a atmosfera depois. E tem também um processo conhecido como anamox. O processo conhecido como anamox, ele difere do processo de desnitrificação, porque aqui anamox é o amônio, ele vai formar tanto o N2 como água no processo final. Mas ambos, tanto a desnitrificação como a anamox, vão liberar nitrogênio na forma de N2 para a atmosfera depois. E aqui essa setinha vermelha é o processo de desnitrificação, que é quando o nitrogênio retorna para a atmosfera na forma de N2. Então, há duas formas do nitrogênio sair do ambiente aquático. Através do processo de desnitrificação, né, para a atmosfera, sai na forma de N2, e também através do processo de anamox, em que o amônio vai formar N2 e água. Esse N2 vai para a atmosfera. Outra forma do nitrogênio ser transportado de um corpo d'água para outro é através da exportação a jusante. Tanto o óxido nítrico, como o amônio, como as outras formas de oxigênio, né, serão transportadas a jusante, de um corpo d'água para outro. Aí eu busquei simplificar para vocês essas várias etapas do ciclo do nitrogênio. É um ciclo complexo, que conta com a presença de várias bactérias. Eu não fiquei mencionando o nome delas aqui para não gerar um acúmulo de informação, mas apenas dar uma pincelada básica no ciclo do nitrogênio. Bom, uma vez que a gente já tem um conhecimento básico do ciclo do nitrogênio, a gente já pode entrar aí na fixação global de nitrogênio, antes da Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial. Essa imagem aqui, que eu tirei do artigo aqui do Fowler, né? Veja só, aqui, fixação global de nitrogênio, antes da influência humana através do processo de Revolução Industrial e após. Note que pré-Revolução Industrial, a fixação biológica de nitrogênio estava na casa de 58 teragramas. Para vocês terem uma ideia, para não ficar confuso, 1 teragrama é o equivalente a 1 trilhão de gramas. Então, se antes da Revolução Industrial, a fixação biológica de nitrogênio pelas bactérias, ela era algo em torno de 58 trilhões de nitrogênio ao ano. Eu só vou recapitular. Antes do processo de Revolução Industrial, a fixação biológica de nitrogênio era algo em torno na casa de 58 trilhões de nitrogênio ao ano.
A fixação biológica marinha, 140 teragramas de nitrogênio ao ano, ou seja, 140 trilhões de gramas de nitrogênio ao ano. Esse LIGE, fixação de nitrogênio aqui, é a fixação de nitrogênio através de descargas elétricas. Então, para o nitrogênio entrar através da atmosfera para o ecossistema terrestre e também para o ecossistema aquático, não só através do processo de fixação biológica de nitrogênio, mas através também de descargas de raios, né, sobre o N2, ele leva à formação de nitrogênio reativo, de nitrito, nitrato. E essa contribuição, né, de nitrogênio através da fixação por raios, em que os raios agem sobre o N2, é algo da casa de 5 teragramas, equivalente a 5 trilhões de gramas de nitrogênio ao ano. E a gente fazendo um somatório aqui, a fixação biológica de nitrogênio, né, global, antes do processo de revolução industrial, é de 203 teragramas de nitrogênio ao ano, ou seja, 203 trilhões de teragramas de nitrogênio ao ano. A gente vai ver na próxima figura que a influência humana já alterou isso aqui bastante. Bom, quando a gente analisa essa imagem aqui, essas setinhas em verde é o que eu já expliquei lá anteriormente. Aqui, BNF, fixação biológica de nitrogênio, né? Em torno de 58 teragramas de nitrogênio ao ano, 58 trilhões de nitrogênio ao ano. Aqui, laje através da descarga elétrica, né? Que irá produzir em torno de 5, produzia antes do processo de revolução industrial, em torno de 5 teragramas de nitrogênio ao ano. E aqui, do outro lado, a fixação biológica de nitrogênio, né, no oceano, algo em torno de 140 trilhões de nitrogênio ao ano. Ou seja, nesse processo dessas setinhas verdes, a gente tem a produção aí antes da Revolução Industrial. Nas setas roxas, aí já é nitrogênio produzido de forma antrópica, através da ação humana. Por exemplo, o processo de combustão, ele gera em torno de 30 trilhões de nitrogênio, de gramas de nitrogênio ao ano. Produção de fertilizantes, algo em torno de 120 trilhões de nitrogênio ao ano. E a fixação de biológica de nitrogênio através da agricultura gera algo em torno de 60 trilhões de nitrogênio ao ano. Então, veja que a participação humana dentro do ciclo do nitrogênio, ela dá uma manchada aí, né? E vocês, fazendo a conta certinho aí, vai ver que essa contribuição aqui em roxo da ação humana, ela é maior do que o processo pré-evolução industrial. Ou seja, 210, a contribuição da fonte antropogênica, onde a fixação humana é algo, a fixação pré-revolução industrial é da casa de 203 trilhões de nitrogênio ao ano, e a fixação antropogênica é 210 trilhões de nitrogênio ao ano. Então, ou seja, o nitrogênio presente dentro da biosfera hoje, ele é maior de forma antropogênica do que de forma natural. Aí a gente chega à conclusão do porquê de tantos danos que a gente visualiza no ambiente aquático, mas também na própria atmosfera como um todo. Bom, a gente entra aqui agora no processo de metodologia de determinação de nitrogênio. Eu, particularmente, até hoje, só trabalhei para determinar nitrogênio na água através com a metodologia descrita por Grashoff e colaboradores em 1983, né? Em que os nutrientes inorgânicos dissolvidos, o amônio, nitrogênio amoniacal, a gente chama de nitrogênio amoniacal, esse conjunto aí de amônia mais o amônio, o nitrito e o nitrato, o processo pelo qual determinei hoje em dia é uma metodologia de Grashoff.
O nitrogênio orgânico dissolvido é determinado através da digestão por sulfato e espectrometria, e calculado através da diferença do nitrogênio dissolvido total. Então, ou seja, para mim ter o nitrogênio orgânico dissolvido, eu preciso subtrair nitrogênio total dissolvido menos nitrogênio inorgânico dissolvido. Aí eu tenho o meu nitrogênio orgânico dissolvido, através dessa subtração. Então, da agora em diante, eu falarei bastante, tanto em NID, quando eu falar NID, nitrogênio orgânico dissolvido, NOD, nitrogênio orgânico dissolvido, NDT, nitrogênio total dissolvido. Bom, vejamos agora alguns estudos sobre nitrogênio em ambientes aquáticos, tanto de água doce como de água salgada. Aqui, esse primeiro estudo é um trabalho do professor Bijorne, né, lá da Universidade Federal de São João del Rei, ali em Minas Gerais. Conheci ele, uma pessoa muito bacana. Ele me deu alguns artigos que tinham um projetinho para a gente desenvolver o doutorado, mas até o momento não, devido a alguns percalços que a gente teve na vida, não foi possível ainda fazer uma proposta e desenvolver esse trabalho com ele. Com a fé em Deus vai dar certo. Então, esse trabalho aqui é impacto do uso da terra, né, da agricultura, sobre estrutura do ecossistema e o metabolismo de riachos tropicais. É um trabalho bem bacana. O objetivo desse estudo foi investigar como a agricultura afeta as características químicas, físicas e biológicas dos riachos no Cerrado brasileiro e como essas mudanças se relacionam com a importante função do ecossistema, ou seja, o metabolismo do ecossistema. A área de estudo, para não ficar solta, para vocês entenderem direitinho, ele amostrou 3 riachos em sua porção de primeira ordem, né? Riachos prístinos, ou seja, riachos conservados, coloquei entre aspas conservado, porque a gente sabe que a influência humana hoje em dia está tanta, a gente não pode nem bater com tanta certeza dizer se o ambiente é conservado ou não. Mas pelas características que o ecossistema apresentou, fica claro que é um ambiente conservado comparado com outros ambientes que a gente vê por aí. Então, pegou 3 riachos de primeira ordem, né, conservados, e 3 impactados por culturas agrícolas. A escolha desses riachos, ele levou em consideração os morfotipos, né, área pantanosa, a parte mais de cabeceira, levou em consideração riachos que tem meandros e também a parte de corredeiras. No bioma cerrado, foram mensuradas as concentrações de nutrientes, a morfometria hidrodinâmica do fluxo, o transporte de sedimentos, bem como a biomassa microbiana betônica e seu teor de clorofila A. Em paralelo, todo o fluxo de produção primária bruta e a respiração da comunidade foram estimados. Eu não vou aqui ficar batendo em cada uma dessas variáveis, primeiro, porque o tempo não dá. Segundo, para a gente não perder o foco, que é o nitrogênio. Mas coloquei, caso alguém depois tenha interesse pelos artigos, eu envio para vocês. E assim também eu farei com os próximos estudos que eu mostrarei aqui. Bom, aqui está, eu tirei essa tabelinha do artigo dele. Vamos trabalhar nela aqui. Aqui tem as características dos riachos, né? Prístino, stream são os riachos conservados e, ao lado, riachos impactados por culturas agrícolas. Bom, vamos aqui. Veja só. Nitrato, NO3- e o amônio. Note que aqui em riachos conservados, esses riachos prístinos, a concentração do nitrato foi de 4,2 e de amônio 2,1. O nitrato foi maior aí, em comparação com o amônio. Mas veja que quando a gente analisa na porção de água subterrânea, que também foi analisada, tanto água de superfície como água subterrânea, note que não tem tanta variação dentro esses riachos conservados, esses riachos prístinos. Ou seja, água de superfície e água de subterrânea não tem tanta diferença.
Só que quando a gente analisa os riachos impactados por culturas agrícolas, note que o nitrato ele tem uma concentração de 51,3, né, microgramas por litro. É bem maior a concentração de nitrato nos riachos impactados por culturas agrícolas comparados aos riachos não impactados. Inclusive, diferiu até estatisticamente. Quando a gente analisa a água subterrânea, a concentração é maior ainda nos riachos impactados por culturas agrícolas. 53,4 microgramas, né, por litro para o nitrato e 8,7 microgramas por litro para o ioamônio. Todos tiveram diferença estatística entre os riachos impactados por culturas agrícolas comparados aos riachos conservados, tanto para o nitrato como para o ioamônio. Quando a gente analisa aqui o carbono orgânico total, que é o indicador que serviu para medir a biomassa microbiana, olha como que é um trabalho a nível ecossistêmico. Quando a gente vai analisar essa variável aqui, biomassa microbiana, note que nos riachos conservados, o carbono orgânico total é 16,4. Eu estou falando de carbono aqui apenas para que vocês entendam que a biomassa microbiana presente no riacho conservado, ela é bem maior do que nos riachos impactados por culturas agrícolas. Ou seja, o artigo deixa bem claro para a gente que o biofilme presente no leito dos riachos conservados foram bem maior, cerca de 7,5 vezes maior do que comparado aos riachos impactados por culturas agrícolas. Olha o carbono, o nitrogênio total. O nitrogênio total, os riachos conservados, é de 0,97 gramas. Quando a gente olha os riachos impactados por culturas agrícolas, o nitrogênio total é de 0,24. Então, você pode perguntar, mas que acha que no riacho impactado por culturas agrícolas, a concentração de nitrogênio é maior, e por que o nitrogênio total não foi maior nos riachos impactados por culturas agrícolas comparado aos riachos naturais? Bom, a gente leva em consideração o quê? O carbono orgânico total, a biomassa. Porque os riachos impactados por culturas agrícolas, o artigo deixa bem claro que esses riachos, eles passaram a apresentar um impacto tão grande que o seu leito ficou mais raso, a corrente, a velocidade, a vazão do riacho aumentou, então os micro-organismos não permaneceram no leito do riacho. Eles se concentraram o quê? Na região marginal, na região ribeirinha. Diferentemente dos riachos conservados, em que a biomassa microbiana bêntica ele estava disponível tanto no leito quanto na margem. Então, isso eleva a concentração do carbono orgânico total, bem como a produção primária. Então, por isso que nos riachos prístios, riachos conservados, o nitrogênio total e o carbono orgânico total foram maiores. Veja que é um efeito aí antagônico. E há uma diferença estatística, né, em relação ao nitrogênio total entre tanto os riachos conservados quanto os riachos impactados por culturas agrícolas. Qual a conclusão que a gente tira desse trabalhinho? Que a agricultura impactou os riachos do Cerrado estudados através de dois mecanismos antagônicos. O estresse físico resultou na diminuição da biomassa microbiana bêntica, né, e da respiração da comunidade, impedindo o acúmulo de biomassa microbiana bêntica no leito central, né, dos riachos impactados. Mas a maior disponibilidade de nutrientes presente nos riachos impactados por culturas agrícolas levou ao aumento da produção primária e da eficiência da respiração em áreas marginais. O trabalho em nível ecossistêmico era desse jeito.
A gente tem que analisar cada variável. Aqui é um outro trabalho, né, que é o efeito da urbanização. Eu estava, neste momento, apresentei para vocês um estudo sobre riachos. Agora, vamos aprender não, tomar um pouco de conhecimento em relação a estudos com nitrogênio em rios, ou seja, com ordem de grandezas maiores. Note que lá no riacho, que em sua extensão de primeira ordem, a gente já notou o impacto da presença do oxigênio, do nitrogênio. Agora, em relação a rios, veja que será maior ainda, a gente pode notar, devido ao processo de urbanização. Esse trabalho, é um estudo realizado pela Thaís, né, foi uma colega minha de laboratório lá na UESC, inclusive eu participei de algumas coletas desse trabalho dela, a Daniela Mariana, que a Lopes da Silva foi a minha orientadora, a Dani, e o artigo é intitulado Efeito da Urbanização sobre a Qualidade da Água em Bacias Hidrográficas no Nordeste do Brasil. Esse artigo foi publicado este ano. Bom, para não ficar solto, o objetivo do artigo foi descrever o uso da terra na bacia do Rio Cachoeira e analisar se diferentes tipos de uso da terra influenciam a dinâmica dos nutrientes e dos principais íons nos rios e córregos dessa bacia na região nordeste do Brasil. Considerando a falta de estações de tratamento de esgoto na região da bacia do Rio Cachoeira, com exceção de apenas 2 cidades, Ilhéus e Itaju do Colônia, dos 2 municípios da bacia, né, apenas 2 conseguem, mais ou menos, tratar um pouco o efluente. Então, a hipótese é que são esperadas maiores concentrações de nutrientes inorgânicos dissolvidos e principais íons nas áreas mais urbanizadas da bacia. Aqui é o mapinha da área de estudo. A gente nota aqui que são 3 rios. Rio Salgado, Rio Colônia e o Rio Cachoeira. Cachoeira, vocês vão ver que é o rio mais punk. Inclusive, foi um dos rios que eu trabalhei na minha dissertação. Bom, esse ponto, S1, vou dar um spoiler aqui para vocês, já vou adiantar. E esse ponto, S6, foram os pontos do Rio Cachoeira, do Rio Salgado, que apresentaram as maiores concentrações de nitrato. O ponto RC2 e RC3, pontos logo abaixo, né, da cidade de Itabuna. Na verdade, esses pontos estão dentro da cidade de Itabuna. São os pontos que apresentaram as maiores concentrações, principalmente de amônio, fruto de despejo de efluentes domésticos não tratados. Note que, só para dar uma clareadinha aqui, neste mapinha a gente nota que grande parte da área de estudo aqui desse rio é está ocupada por pastagem, né? A área urbana não é uma área tão urbanizada. Olha só que engraçado, não é uma área tão urbanizada, mas a área urbana, o pouco que tem, influencia pesadamente na qualidade da água. Em vermelho, solos expostos. Em verde claro aqui é o sistema agroflorestal. Esse sistema agroflorestal, que aqui não sei se vocês conhecem, Tainá, você conhece, a Mariane também, se está assistindo, é um processo de cultura em que a cabruca, né, o sistema cabruca, o cacau, ele é plantado abaixo de grandes vegetações. Então, o que é o sistema cabruca? É a plantação do cacau logo abaixo de grandes vegetações para fazer esse sombreamento. Então, é esse sistema agroflorestal. Em verdinho mais escuro são as florestas. Bom, aqui a gente tem os resultados aqui do trabalho da Thaís, e a gente nota o quê? Nitrogênio inorgânico dissolvido, e na escala micromol por litros, o ponto S1, que é o Rio Salgado, e o ponto S6 foram onde apresentaram as maiores concentrações. Em cinza escura aqui é o nitrogênio amoniacal, NH4+, e NH3. Essa maior concentração de nitrogênio amoniacal indica o quê? Uma maior concentração de efluentes domésticos de origem não tratada, principalmente de fonte difusa aqui.
E quando a gente vai para o Rio Cachoeira, como eu disse para vocês que é um rio bem punk, note que o ponto RC2 é um ponto dentro da área de Itaci, do município de Itabuna. Veja que esse ponto RC2, a concentração de nitrogênio amoniacal, ela ultrapassa os 200 micromols. Já no ponto aqui RC3, note que uma grande quantidade desse nitrogênio amoniacal, através da presença do oxigênio, ele oxidou. Ao oxidar, ele se transforma em nitrato. E o nitrato, no ponto RC3 e no ponto RC4, já passa a compor a maior concentração em relação a essa forma nitrogenada. Então, só recapitulando, esse ponto RC2 é um claro exemplo de entrada de efluentes domésticos. Tá vendo? Quando eu coloco esse ciclo verde, eu estou querendo mostrar para vocês que a passagem, né, de nitrogênio amoniacal vem para nitrato, ponto RC3, depois nitrato também no ponto RC4, ou seja, o processo de nitrificação, a passagem de uma forma oxigenada para outra. Um grande impacto na qualidade da água, o despejo de efluentes. Bom, em geral, as maiores concentrações de nitrogênio inorgânico dissolvido, nitrato, nitrogênio amoniacal, foram encontrados nos pontos com maior porcentagem de áreas urbanas e alta densidade populacional, que é o ponto RC2, ponto RC3, né, e o RC4. Eu coloquei essa imagem aqui do município de Itabuna, né, em setembro de 2016, agora aqui em fevereiro de 2017. Por aqui vocês têm uma clara noção do porquê daquele ponto lá RC2 ser tão cheio de nitrogênio amoniacal. Né? Nutriente não falta aqui para as macrófitas aqui. Bom, aqui um outro estudo da Simone Oliveira, minha colega na iniciação científica, depois fez o seu mestrado e doutorado lá no Instituto de Botânica lá em São Paulo, foi orientada pelo professor Bicudo, ela mandou esse artigo para mim, e eu estou trazendo aqui para vocês, que é intitulado Relações entre estrutura de fitoplâncton e variáveis ambientais em reservatórios tropicais com diferentes estados tróficos. O objetivo do estudo dela foi determinar o efeito da variação sazonal e do estado trófico na composição da guilda fitoplânctônica em 5 reservatórios tropicais. Mais especificamente, tentando responder a 2 perguntas. A primeira pergunta, existe formação de guilda associada ao estado trófico e ou à sazonalidade? E quais espécies são mais dominantes ou abundantes nessas guildas? As respostas a essas perguntas fornecerão uma melhor compreensão sobre a influência do estado trófico e das estações do ano na estrutura do fitoplâncton em reservatórios tropicais. Darei ênfase, focarei na questão dos nutrientes. Coloquei o objetivo, claro, alguém tenha a vontade para querer o artigo, depois eu envio. Mas já posso dar um spoiler e adiantar para vocês aqui que há formação de guilda, sim, com 2 espécies predominantes. Bom, aqui a área de estudo do trabalho dela, né? Trata-se de uma área altamente urbanizada industrial. Ela coletou no Médio Tietê, no alto da bacia cidade lá de Sorocaba. Aqui a Larissa que está assistindo conhece muito, ela fez o mestrado lá em Sorocaba. Ela coletou no reservatório de Barra Bonita, no reservatório de Redberg, reservatório de Paneminha, reservatório de Santa Helena e no reservatório de Utuparanga. Ou seja, em 5 reservatórios ela coletou. Aqui tem as características de cada reservatório, né? Reservatório hipertrófico, de Barra Bonita, utilizado para geração de energia. Reservatório de Redberg, com características eutróficas. Reservatório Ipaneminha, com características mesotróficas. Reservatório de Ituparanga, com características mesotróficas. E reservatório Santa Helena, com características oligotróficas. Note que são utilizados para geração de energia, abastecimento público, entre outras atividades.
Bom, essa primeira tabela aqui, eu coloquei ela na íntegra inteira para dar um crédito no trabalho dela, para vocês verem como esse trabalho a nível ecossistêmico, ele demanda uma grande quantidade de variáveis físico-químicas e também a presença de nutrientes para dar uma resposta de um melhor entendimento do processo ecossistêmico. E aqui eu faço um recorte na tabela para a gente entender melhor e visualizar melhor os valores, né? Note que, com relação aos nutrientes, o nitrogênio, o íon amônio, veja que no período seco, né, a concentração em microgramas por litro, aqui nesse reservatório de Ipanema, a concentração de íon amoniacal é de 316,3. Já aqui no reservatório de Ituporanga, que é um reservatório também mesotrófico, veja que há um decréscimo. A concentração de íon amoniacal passa de 316 para 102. Aí você pergunta, mas por quê? Pode estar associado à entrada de efluentes no reservatório de Ipanema ou em maior quantidade comparado ao reservatório de Ituporanga, né? E aqui nesse outro reservatório, com características, no reservatório de Santa Helena, com característica oligotrófica, veja que a concentração de íon amônio ela é maior comparado ao reservatório de Ituparanga. Né? Só que a maior concentração de nitrogênio e o amônio ela é maior no reservatório de Barra Bonita, que é um reservatório hiperotrófico. Só que aqui tem que chamar a atenção também que o desvio padrão ele é bem elevado, né? De 832. Então, ou seja, se ele é maior de 832, a gente não pode dizer que essa concentração de íon amoniacal afirmada com tanta certeza é maior aqui comparada aqui. Porque, por exemplo, no reservatório de Ituparanga e no reservatório de Ipanema e no reservatório de Ituparanga, as concentrações de íon amônio são menores, mas o desvio padrão também é menor. Então, em linhas gerais, a gente nota que o íon amônio está presente em grandes quantidades nesses reservatórios, principalmente no reservatório de Ituparanga e de Santa Helena no período seco. Mas fala por que a concentração no período seco é maior? Porque no período seco há maior entrada do efluente e pouca diluição. Porque no período chuvoso, o maior volume de água ajuda nesse processo de diluição, no processo de depuração do ambiente aquático. Quando a gente observa o nitrito, vamos perceber que o nitrito ele é maior, tanto no reservatório de Barra Bonita, né, quanto no reservatório de Redberg, tanto também no reservatório de Ipanema, no período chuvoso. E, durante o período seco, a concentração de nitrito ela vai ser maior, né, aqui no reservatório de Santa Helena, no período seco, comparado ao reservatório de Ituparanga e também no reservatório de Ipanema. Em relação ao nitrato, essa forma mais oxidada do nitrogênio, a gente percebe que o nitrato no reservatório de Barra Bonita ele é da casa de 1.689,2 microgramas por litro. Mas nós também que o desvio padrão ele é elevado. Aqui no reservatório de Redberg, né, há uma concentração de 218,4 microgramas por litro de nitrato, e no reservatório de Ipanema de 71,9. E aqui no reservatório de Santa Helena, né, com característica oligotrófica, o nitrato está presente em 70,5. Note que a concentração do nitrato no reservatório de Santa Helena, ela é similar ao reservatório de Ipanema, né? Ipanema no período chuvoso e no reservatório de Santa Helena no período seco. E aqui o nitrogênio total, ele é maior, né, no período seco, tanto no reservatório de Ipanema, quanto no reservatório de Ituparanga,
quanto também no reservatório de Santa Helena, sendo maior no reservatório de Barra Bonita, que tem características hiperotróficas com um valor de 6.162,6 microgramas de nitrogênio. Ela coloca no trabalho dela que as concentrações de nitrogênio, em linhas gerais, foram maiores no período chuvoso. Realmente foi. Quando a gente leva em consideração as questões, né, do desvio padrão. E realmente é. E eu reforço novamente por que essas concentrações de nitrogênio é maior durante um período seco, devido à falta de água para fazer esse processo, né, de depuração, ajudar no processo de diluição. Aqui essa análise de redundância que ela plotou um total de 40 espécies com 6 variáveis. Variável temperatura, condutividade, força no total, nitrato, o gradiente trófico e a sazonalidade. Note que no eixo 1, aqui foi plotado tanto o estado trófico hiperotrófico quanto eutrófico, sendo correlacionado com o quê? Com o nitrato. Então, o nitrato foi a forma nitrogenada mais predominante no estudo dela, que levou a ela concluir, né, com base nessa RDA, que o estado hiperotrófico e eutrófico está associado com elevada concentração de nitrato. Ok? Então, a gente sai agora do ambiente do ciclo, onde nós vimos estudos com nitrogênio, tanto em riachos, quanto em rios, quanto em reservatórios, e a gente entra agora em estudo de estuário, área salgada. Esse artigo foi da minha dissertação, né? Intitular Distribuição de Nitrogênio em Estuário Tropical Urbanizado no Nordeste do Brasil. Trabalhei no estuário do Rio Cachoeira. Né? O Rio Cachoeira era o mesmo rio que a Thaís trabalhou no estudo dela. Aqui, para não ficar solto, porque eu não sei se a maioria de vocês já estudaram sobre estuários, só vou dar uma pincelada, não vou aprofundar tanto. Aqui nessa parte, a gente tem a porção de rio, né? Em que a salinidade ela é praticamente zero. Aqui tem a zona de maré do rio, em que a salinidade ela seja ser menor do que 1, que a gente chama de estuário superior. Aqui a zona de mistura, em que a salinidade chega até um valor de 35, que é o chamado de estuário médio. E aqui a boca do estuário, que é aquela região do estuário que você tem a pluma estuarina, em que ela faz a conexão com o mar, que é o chamado estuário inferior. Então, o movimento do estuário, como ocorre o movimento do estuário? O estuário nada mais é do que... Nada mais é, não. O estuário é uma das coisas mais complexas que eu já estudei em minha vida. Mas, para tornar mais simples, a gente pode dizer que o estuário, ele é seguindo essa linha, essa setinha verde. É o processo de encontro em que o rio, ele avança e a água salgada também avança e ocorre o encontro da água doce com água salgada, ocorrendo esse processo de mistura, tornando essa água mais salgada, fazendo essa conexão, né, entre o rio e o mar. E essa pruma, essa água que adentra e vai lá em direção, passando pela boca do estuário e adentrando mais, chama de pluma estuarina. Esse é um processo mais simples assim possível para a gente entender o estuário. Aqui a gente tem uma imagem, aqui essa imagem do estuário do Rio Cachoeira, né? Então, todo esse contorno é o estuário, né? Quando a maré entra, ela vem passando por todo esse contorno e chega até lá em cima do rio. Quando a maré seca, ela volta, né? Recuando, tornando o estuário o que mais vazio. E eu coletei justamente na maré seca. O que é a maré seca? É quando a maré ela se retira. E o estuário passa a apresentar uma característica mais de rio, porque a salinidade ela cai bastante. E como ele apresenta uma característica mais de rio, então os efluentes que adentram dentro do estuário, ele torna-se mais possível você
ter um contato com ele mais de forma in natura, porque quando a água do mar adentra, ela adentra o quê? Diluindo esses efluentes. Então, continuando nessa definição do estuário, a mistura entre água salgada e doce. Outra característica forte também no caso do estuário é a variação no tempo de residência da água. A água no estuário ela se renova continuamente, o tempo de residência é baixíssimo. E outra característica é a estratificação vertical e horizontal de salinidade. Em lagos não é muito comum ocorrer estratificação de temperatura, em que forma a termoclina. Em estuários ocorre a estratificação entre a superfície e o fundo com a salinidade. Só para a título de informação, para quem não sabe, isso daqui ó, é o aeroporto de Ilhéus. Pensa numa coisa emocionante. Aqui está o mar. A pista é curtíssima. Quem gosta de aventura, pousar aqui é bacana, né? Morava justamente aqui pertinho. No início era um barulho aterrorizador pra caramba. Então, o objetivo do meu estudo foi responder a seguinte questão: quais rios, Cachoeira, Fundão ou Santana, exercem maior influência na distribuição de nitrogênio? Nitrogênio orgânico dissolvido e nitrogênio inorgânico dissolvido. Tanto nitrogênio amoniacal, como nitrito, como nitrato, ao longo de um sistema estuarino tropical, na cidade de Ilhéus. Só vou recapitular para ficar mais claro. Eu coletei na maré seca. Na maré seca, quando o estuário se retira, quando a maré ela se retira e fica uma porção quase que de água doce, mas não na sua totalidade, porque a maré ainda tem uma certa quantidade de sais. Aqui é o mapinha da área de estudo, né? Eu coletei no rio Cachoeira, coletei no rio Fundão, tá? Rio Cachoeira. Entre aqui a estação 1, estação 2 e estação 3. Entre a estação 2 e a estação 3, tem a estação de tratamento de esgoto de Ilhéus. Depois, ponto 4, né? Ponto 1, 2, 3 e 4 são tudo pontos dentro do rio Cachoeira. Aqui outro ponto, Rio Fundão, só teve um ponto de coleta aí. E aqui o Rio Santana, um outro ponto de coleta. E o ponto 5 e 6, aqui já está dentro da Bahia, bem próximo com o mar já, né? Bom, os resultados aí, aqui com os resultados da salinidade, fica mais claro para a gente entender essa porção de estuário. Veja que a salinidade, ela foi menor aqui entre os pontos 2 e 3. 0,10, ou seja, é um valor de quase zero. Aqui você quase não tem presença de sal. Então, ou seja, aqui você tem uma característica bem mais de água salgada, né? Bem mais de característica de água doce do que de água salgada. Agora, a partir do ponto 4 até o ponto 6, veja que tem uma salinidade maior. Ou seja, o estuário se torna mais nítido nessa porção aqui. Esses gráficos eu fiz ele com aquele software Sanford, né? Aqui você tem a profundidade, né? Da coluna de água. Aqui você tem a superfície. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a superfície do estuário. Aqui é a parte de fundo. E aqui é a profundidade. Então, de acordo vai descendo, ó, você vai pegando a profundidade e as concentrações de sais. Então, a menor concentração foi entre a estação 2 e 3, 0,2, 0,10. E a maior concentração de sal aqui, no ponto 6, que é justamente onde o estuário está em maior contato com o mar, né? Em maior contato com a maré, com a salinidade de 29. Bom, o nitrogênio orgânico dissolvido foi a forma predominante de nitrogênio estudado no estuário do rio Cachoeira. Entre a estação 2 e 3 está a ETE, né? Estação de tratamento de esgoto. Agora, note que a maior concentração de nitrogênio orgânico dissolvido foi justamente no ponto 1. Esse ponto 1 aqui é a entrada do rio Cachoeira para o estuário do rio Cachoeira. Então, aqui é porção de água doce. Então, note que o rio Cachoeira ele traz muita matéria orgânica para dentro do estuário. Essa matéria orgânica, ao ser decomposta, dá origem ao nitrogênio orgânico dissolvido. Esses gráficos de cima
Eu fiz esse gráfico aqui nessa parte de cima, ele vai de 1 até o 8, porque aqui nessa parte desse gráfico de baixo, ele não tem como plotar a estação 7 e 8, porque a estação 7, como eu disse para vocês, é o rio Fundão, e a estação 8 é o rio Salgado. Então, eles estão fora do perfil longitudinal. Então, eu tive que fazer esses box plot para colocar eles em uma sequência. Então, note que os pontos de superfície, o ponto 1 e 2, como eu mostrei aqui nesse gráfico de baixo, são de maior concentração de nitrogênio orgânico dissolvido, que é a forma predominante de nitrogênio no estuário do Rio Cachoeira. E nas amostras de fundo também, o nitrogênio orgânico dissolvido também foi uma forma nitrogenada que predominou, exclusivamente nas estações 1 e 2. Então, note a quantidade de nitrogênio que rios que atravessa a área urbana, no caso aqui o Rio Cachoeira, traz para dentro do estuário e, consequentemente, carreando o mar adentro. O nitrato foi a segunda forma nitrogenada que predominou no estuário do Rio Cachoeira. Aqui as estações 1, 2 e 3, onde tiveram as maiores concentrações de nitrato. Nas amostras de superfície. Entendeu? Então, note que as concentrações de nitrogênio elas são maiores no Rio Cachoeira, a gente pode ver nessa segunda imagem aqui de baixo, em relação ao Rio Fundão, ponto 7 e ponto 8. As concentrações de nitrogênio aqui, elas aproximam de 60 micromol de nitrato. Tá? O nitrogênio amoniacal, que é aquela forma de nitrogênio que está mais ligada à entrada de efluentes domésticos, esteve presente principalmente na porção de fundo, né? Aqui no ponto 2 do estuário do Rio Cachoeira. A gente nota tanto aqui nesse gráfico aqui de baixo, quanto aqui, também nesse outro gráfico aqui, que tem todos os rios aqui plotados aqui, as estações. E aqui no ponto 2, né, a gente percebe que o nitrogênio amoniacal, na porção de fundo, é a forma nitrogenada que prevaleceu em relação aqui no Rio Cachoeira, quando a gente compara, por exemplo, com o nitrito. E aqui, na amostra de superfície, veja que o nitrogênio amoniacal, ele também tem uma elevada concentração, aproximando de 24 microgramas por litro. Você pode dizer por que esse ponto 4, ele tem essa concentração tão elevada aqui. Esse ponto 4, ele está de frente justamente a um bairro bem populoso da cidade de Ilhéus. Então, com certeza, há entrada de nitrogênio amoniacal aqui. Então, efluentes residenciais não tratados. E o nitrito, né, que é o NO2-, ele esteve presente em menor quantidade, que é bem esperado, porque o nitrito é uma forma intermediária entre o amônio e o nitrato. Nesse processo de conversão, passa rápido. E a estação 3 de fundo é a estação que apresentou a maior concentração, justamente abaixo da estação de tratamento de esgoto de Ilhéus. A estação de tratamento de esgoto de Ilhéus, ela não é uma estação que trata 100% do esgoto, mas, relativamente, está dando a sua parcela de contribuição, mas poderia ser bem melhor. E aqui, por fim, uma tabelinha aqui, em que a gente nota, comparando o nitrogênio orgânico dissolvido, né, com o estuário do Rio Cachoeira, com o estuário do Rio Cururupi. Esse estuário do Rio Cururupi é um outro estuário que está presente na cidade de Ilhéus. Veja que dentro da própria cidade, o estuário do Rio Cachoeira, ele tem uma concentração de óxido de nitrogênio orgânico dissolvido da ordem de 166, né, microgramas por litro, já o estuário do Rio Cururupi de apenas 20,7. Ou seja, o estuário do Rio Cururupi está bem mais preservado que o estuário do Rio Cachoeira. A ação antrópica é bem superior no estuário do Rio Cachoeira. O estuário do Rio Cachoeira é um sistema eutrofizado, né, com despejo de esgoto doméstico, aumento de nutrientes e dos valores de clorofila A, conforme Silvio e colaboradores com estudo realizado nesse estuário também. Quando a gente compara com a Baía de Giro, lá nos Estados Unidos, no Havaí, bem como com a Baía de Chesapeake, também nos Estados Unidos, os valores de nitrogênio orgânico dissolvido do estuário do Rio Cachoeira, a gente vai perceber,
olha, 11,60 microgramas por litro, microgramas, milimol por litro, né? E 28 a 20 micromol por litro nesses estuários dos Estados Unidos, comparado ao estuário do Rio Cachoeira. Então, o estuário do Rio Cachoeira é um estuário bem impactado quando a gente leva em consideração o nitrogênio. E veja que a área da Baía de Tisapique é uma área bem maior, 172 mil quilômetros quadrados, comparado com a área da bacia do estuário do Rio Cachoeira. Então, é um impacto de ordem bem grande. Bom, estudos realizados entre 2010 e 2011 detectaram a concentração de nitrogênio orgânico dissolvido do estuário do Rio Cachoeira, tanto abaixo do limite de detecção, a próximo de 150 micromols, respectivamente no período seco. Isso no estudo realizado em 2010 e 2011, mas nota que quando eu fiz a coleta, a concentração de nitrogênio orgânico dissolvido no estudo já foi bem mais elevada, ou seja, o aporte de nitrogênio para o estuário do Rio Cachoeira só tem aumentado. E quando a gente analisa o estuário do Paraíba do Sul, né, no Rio de Janeiro, a gente vai ver, comparado com a concentração de nitrogênio orgânico dissolvido, que essa menor quantidade, de 47,9, também está associada à entrada de esgoto domésticos. Então, qual a lição, o ensinamento que a gente tira de toda essa concentração de nitrogênio orgânico dissolvido? É que a entrada de matéria orgânica, principalmente de origem doméstica, é que contribui para essa elevada concentração de nitrogênio orgânico dissolvido no estuário do Cachoeira. Bom, e o que é que pode acarretar essa grande quantidade de nitrogênio orgânico dissolvido? Bem como as demais formas de nitrogênio e o amônio, nitrito e nitrato. Aumento da biomassa fitoplânctônica, redução do oxigênio dissolvido na água, aumento da concentração total de sólido em suspensão, reduzindo a penetração de luz e a produção primária do ambiente aquático, perda de espécies da espécie da água, aumento nos custos de tratamento da água, dentre outros exemplos. Bom, gente, é isso daí. Acredito que falei demais, mas o objetivo foi compartilhar com vocês um pouquinho do que eu venho estudando sobre nitrogênio, bem como nesse tempinho aí, né, que eu já estou aí nos estudos da biogeoquímica. Ok, muito obrigado. A gente que agradece pela sua apresentação, Sr. Marcos, foi ótimo. Está cheio de comentário aqui no chat. Eu vou pedir para a Sorana fazer alguns, porque minha garganta está um pouquinho péssima. Deixa eu voltar aqui o chat. Na verdade, eu tenho até algumas anotações. A questão do Rio Cachoeira, que você falou que deu maior o nitrogênio, nitrato e tal. Ao redor desse local, tinha mais moradias? Ô, Tainá, tem muitos, viu? Porque o Rio Cachoeira, desde quando ele adentra o município de Itabuna, ele vai passar aqui, ele vem em direção a Ilhéus, você tem outros bairros, e esses bairros tem muito efluente não tratado que adentra para dentro do Rio Cachoeira, né? Então, esses efluentes não tratados, eles carregam muito esgoto. Entendeu? Então, esse esgoto que é carregado gera uma fonte bem grande de íon amônio, e isso acaba poluindo bastante e elevando as concentrações de nitrogênio, né? Sim, sim. Ô, amigo, como é que você conseguiu fazer essas análises de nitrogênio? Eu estava conversando com a Sorana, né, que estava fazendo a apresentação, e a gente estava falando, nossa, para fazer nitrogênio, nitrato, fósforo em laboratório é muito difícil. Tem toda uma técnica, e você tem que autoclavar, tem que ter cuidado para não infectar a amostra, então é muito complicado. Sim. Então, posso responder? Pode.
É aquele trabalho de receitinha de bolo, né? Isso aí é só você analisar com todos os passos que estão do meu ladinho aí, na bancada, porque de cabeça não vai, não. E sem contar que são análises muito fáceis de você errar. Eu me lembro que, eu acho que foi a quinta campanha dos meus dados, nas minhas amostras, eu analisei o pleno carnaval do ano de 2015. Nossa, teve uma amostra lá mesmo que eu estava já no finalzinho da semana, depois eu percebi que tinha dado erro. Tive que fazer na semana seguinte tudo de novo. Então, Nossa, passo a passo e receita de bolo, assim. Tá do lado ali com o caderninho, com cada passo a passo. tem que ter Principalmente muita paciência. Porque se você errar na pipetagem, já foi. aí vai Tem que fazer tudo de novo. tudo de novo. É um processo bem trabalhoso. Você tá vendo as perguntas aí, Surana? Então, pergunta. Você tá rodando aí na. Tô vendo duas telas. É porque a Solimar está com a tela compartilhada ainda. Estou batendo compartilhado aí? Tá. Desculpa. Sem problema não. É só você cancelar a apresentação. Clica aí, você está apresentando. Ah, então é bem legal usar o nitrogênio, assim, como o fósforo. Eu tenho visto poucos trabalhos com nitrogênio. Na verdade, foi o que a gente estava discutindo, acho que foi no trabalho da Luísa, não foi isso, Urana? Foi a Que é, questão de não levar em consideração, né? Levar só a questão da biota, das interações entre os, os organismos, né? E deixar a parte físico-química mais assim, a gente fez aqui, mas o foco são tem uma colocação do Matheus. Aqui, ó. Eu não estou conseguindo tirar. já saiu. Não, já Aqui saiu. Ué, por que eu não toco para vocês? Apanhando. Mas vamos lá, que eu tenho que estar passando, né? Senão fica muito tarde para vocês. Não, imagina. A gente tava falando da Luísa, porque, tipo assim, o Ciélio falou ainda, não foi Ciélio? Tem muito trabalho com fósforo e tal. E a gente vê muito pouco trabalho com os outros. É tipo nitrogênio, nitrato mesmo, tem muito pouco trabalho. Amiga, você tá conseguindo ver a colocação do Matheus? aqui, ó. Se tratando do nitrato total, à luz da resolução CONAMA 357/05, o valor máximo permitido está estabelecido em 10 miligramas por litro para águas doces de classe 2. No entanto, alguns estudiosos explanam que valores superiores a 1 miligrama por litro são considerados altos ou até elevados. Qual a sua visão sobre esses valores de referência estabelecendo para o nitrato total? Para nitrato total, eu confesso que eu nunca assim, parei para analisar a questão dos valores de referência. Uma coisa assim que eu, pela minha experiência com o nitrogênio, que eu já percebi bastante, é que o nitrato, ele tende a ser a forma oxidada predominante em grandes estudos que eu já vi, entendeu? Mas, assim, com relação ao valor de referência, não saberia, assim, dizer. Mas que o nitrato, ele é um excelente indicador do processo nitrificante, isso aí é fato. Mas posso dar uma olhada depois e te informar melhor sobre essa questão em relação ao valor de referência. Ok? Tem uma colocação da Sorana aqui. Certo. Seria interessante entender a contribuição da comunidade beta funcional
da comunidade zooplânctônica em diferentes ambientes aquáticos, lagoa, reservatório e riacho, levando em consideração o nitrogênio. Ah, sim, com certeza, né? Porque a gente nota aí que irá influenciar diretamente, né? Na questão da comunidade beta funcional. Esses estudos a nível ecossistêmicos, eu acho bacana eles, porque ele consegue dar essa resposta muito boa, né, em relação quando a gente coloca os nutrientes e as variáveis em conjunto. E esse trabalho da Simone mesmo, ela trabalha com as guildas, depois quem quiser eu posso enviar, vocês vão ver como que ela faz uma associação bem legal. Eu achei interessante porque eu estava lendo esses. Eu preciso formular uma pergunta do projeto em ecologia que eu me inscrevi, né? E daí eu tô assim, caraca, eu fiz um tanto de coisa, mas só que eu não tô conseguindo formular uma pergunta. E comecei a ler, né? Dentro de diversidade funcional, que é o tema que eu quero, como que eu vou trabalhar. E eu tenho os dados, por exemplo, de monitoramento das lagoas de Carajás, no Pará. E daí estava pensando, lá a gente tem lagoa permanente e temporária, as permanentes são rasas, e lá o regime de água, né, passa por dois momentos, né, que é o de estiagem e o de cheia, que e lá é meio assim, né, chove, depois seca e depois chove de novo, mas é muita água. E daí isso tem uma influência muito grande nos ambientes, né? Como você colocou nos seus trabalhos, a questão da diluição do nitrogênio, por exemplo. Aí uma observação foi a presença e ausência de macrófita, que isso tem uma relevância com relação ao uso do nitrogênio, né? Dos nutrientes, na verdade, nutrientes, eu não sei se é só o nitrogênio, né, que influencia nisso. Forte também. E no ambiente de seca tem uma maior concentração, e essa maior concentração ela interfere, por exemplo, na transparência da água, então a luminosidade que entra ela é pouca e isso pode interferir em outros processos ecossistêmicos. Aí no caso, eu estava pensando, o que você acha dos ambientes rasos com e sem macrófita e ambientes que secam, você acabou falando, né? A questão da concentração de nitrogênio. Como que você acha que tem. É porque eu não conheço nada. Como que é o comportamento do nitrogênio com relação ao como que eu falo? Ao sistema mesmo do ambiente. Isso em relação ao ciclo, não, Sorana? Ao ciclo E do além do ciclo, como que é interfere na comunidade, é isso? Isso, as interferências nas comunidades, por exemplo, diminuir a água de um ambiente, isso causa o quê? Uma concentração de nutrientes, uma turbidez maior, isso pode dificultar alguns processos como fotossíntese, porque não tem entrada de luz. Certo. Então, uma grande vantagem quando ocorre o processo, vamos chamar de inundação, com a entrada, principalmente no período chuvoso, é que ocorre o quê? Uma maior mistura. Ó, só para mim dar um exemplo assim mais claro. Veja lá, quando eu falo, por exemplo, de estuário, quando a maré entra, ela tem contato com o encontro que entrou, ela dilui. No caso, por exemplo, de reservatório, lagoas e rios, riachos também, esse processo de seca, quando ele seca, não secando totalmente, mas reduz a quantidade de água, e tem, infelizmente, entrada, por exemplo, ou de efluentes, ou então de fertilizantes, ele acumula de uma certa forma, e aí a gente vai dizer que nesse caso, as macróporas são bem oportunistas, aí, né? Elas captam bastante, porque tem pouca água para diluir esse nutriente que entrou, então ela vai fixar bastante.
fixada no sentido assim de captar bastante quantidade de nitrogênio. Então, como ela capta bastante quantidade de nitrogênio, ela faz esse boom, cresce bastante, igual como naquela foto que eu mostrei, e aí todo o serviço ecossistêmico ele fica perturbado, né? Se ele fica perturbado, todo o serviço ecossistêmico, então aí, por exemplo, a partir do momento que a macrófage faz aquela capona lá, a luz é a primeira a ser comprometida. Se ocorre pouca penetração de luz, pouca fotossíntese, pouco oxigênio. Então, isso influencia de forma diretamente nas demais comunidades aquáticas. Eu não sei se a pergunta é por aí, mas o ponto-chave na questão do esvaziamento, da seca, assim, do reservatório, ou do reservatório, então do riacho, ou rio, é que, nesse período, as concentrações, você não viu lá no trabalho da Simone, em linhas gerais, as maiores concentrações de nitrogênio ocorreram na seca. E justamente lá no estudo dela, no período de seca, onde a cianobactéria fez aquele boom. Então a gente já sabe, quando a cianobactéria faz aquele boom, né, aquela capa lá na coluna de água, e aí compromete vários outros serviços ecossistêmicos, né? Mortalidade de peixe, por aí vai. Consegui responder a pergunta? Se não for, a gente continua dialogando. Não, foi isso aí mesmo. Obrigada. Que agradeço. Eu acho que tem uma pergunta da Larissa, né, Soraya? Ah, é? Peraí. No Larissa, chat deu. você acha que as macrófitas podem atuar como filtro biológico para diminuir a concentração de nitrogênio? Sim, porque elas não vão tirar esse nitrogênio do ambiente aquático. O problema é quando elas proliferam demais, né? Proliferam demais e formam aquela capa, porque aí ela compromete os demais serviços ecossistêmicos. Mas as macrófitas, em menor quantidade, elas auxiliam, inclusive, até nas suas raízes lá para moradia para determinadas espécies, né? Como, por exemplo, macroinvertebrados, determinados outros, tecamebas e vários outros organismos. Então, o problema é as macrófitas em excesso. Até porque macrófita em excesso, a partir do momento que elas morrem, né, o processo de decomposição vai gerar o quê? Mais carbono, mais nitrogênio no ambiente, por aí vai. Então, é uma questão do equilíbrio. Eu acho que respondeu. O Pedro está querendo fazer uma pergunta. Pode ficar à vontade, Pedro. Oi, tá dando para ouvir? Estou ouvindo. Sim. Então, na verdade, eu queria confirmar com você, porque eu vi há uns artigos atrás da questão da contaminação em ambientes aquáticos muito baseada na base de remédios antibióticos que acabavam não sendo absorvidos pelo animal e indo para esses ambientes, e também a questão de produtos creme para pele, protetor solar, essas coisas que acabam indo para o ambiente aquático. Eu gostaria de saber se esses compostos também têm uma certa porcentagem de nitrogênio, acredito que não tem, mas tem outros compostos juntos, mas se tem uma certa considerável de nitrogênio, e se isso afeta um pouco na questão das ações humanas, o que você acha a respeito disso? Você já ouviu falar alguma coisa desse estilo? Ô Pedro, veja só, o nitrogênio ele é parte de vários tipos de constituintes, né? O que eu acredito por exemplo, quando a gente vai mesmo pela via da questão medicamentosa, já há vários estudos comprovados, por exemplo, a gente analisa e a gente vê, a gente tem lido, que, por exemplo, na questão de hormônios mesmo, se afeta diretamente em relação a peixes e outros organismos. Agora, essa questão associada a, por exemplo, produtos estéticos e o despejo no ambiente aquático, sua associação com o nitrogênio, eu não tenho conhecimento. É uma boa pergunta para abrir uma interrogação na cabeça para pesquisar, né?
infelizmente, eu vou ficar te devendo essa perguntinha aí. Não, tudo bem. É É porque sua? me surgiu Oi? isso. Eu também, é porque me surgiu essa pergunta, porque eu também não tenho certeza. Às vezes pode até ter nos produtos higiênicos, mas são em menor quantidade. Mas deve ter um pouquinho de nitrogênio, assim. Pode ser que afete. Você fala na dieta? Não, é nos produtos higiênicos, produtos de Ah, pele, tá. que acaba indo para a água. Que eu vi que acontece isso muito em ambiente aquático, tipo, eu vi que eles estavam associando, como o pessoal passa muito protetor solar quando vai para praia, essas coisas, mas isso acaba ficando na água mesmo, o protetor solar. É que eu não sei se os protetores solares têm muito nitrogênio, eu também teria que pesquisar, mas eu acredito que possa afetar. Esses estudos a nível de hidroquímica, né, eles trazem bastante informações em relação a esses constituintes. Fazendo até, não sei se vocês já viram, até aquelas tabelinhas, e naquelas tabelinhas coloca a concentração de vários tipos de constituintes, associando com o tipo de produtos que adentram no ambiente aquático. Agora, relacionado ao nitrogênio, eu nunca vi. É por isso assim que eu não vou te afirmar se tem ou não, você entendeu? Mas é uma boa pergunta para ser investigada. Entendi. Obrigada. Bom, eu não acho que não temos mais perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, contribuir com a palestra, pode ficar à vontade, a hora é agora. Então, o que o Pedro viu aí, eu vi mais relacionado a, como é que fala? Protetor solar mesmo, mas em ambiente marinho, né? A gente vê que no protetor solar tem umas composições lá que eu nem lembro mais que constitui o protetor solar, que acaba afetando até os recifes de corais, ajudando na descoloração dos recifes, etc. Agora, assim, se tem nitrogênio ou algum outro composto no protetor, aí eu já não sei informar também. Ou em outros. Ficou curioso, né? É uma boa, vou procurar depois. Depois eu mando no grupo para vocês. É uma boa pergunta. Sim. É que às vezes a gente fica assim muito bitolado, né? Fertilizante, esgoto, não passa para avaliar outros constituintes que adentram o ambiente aquático, seu impacto. Tá? E, Celi Marcos, eu só tenho a te agradecer de novo pela apresentação, foi muito boa. Às vezes a gente fica muito ligado àquilo de comunidade, de trabalhar só com o Quito, com o comunidade aquática, né? E a gente não se liga tanto à parte físico-química, que também é super importante. Mas às vezes as universidades acabam que também nem ajudam a gente a fazer essa parte físico-química, da falta de reagente mesmo. Então, Como eu falei, né? O trabalho a nível ecossistema, quando você coloca aí no estudo nitrogênio, fósforo, carbono, sílica, e vai interpretar tudo isso com a biota, você vê que você consegue ter um melhor entendimento sobre o ambiente. Coloca lá numa PCA, numa redundância, e você vê que os dados foram bem mais claros. Mas isso também, quando a pergunta objetiva é a nível ecossistêmico, né? Mas é uma boa, bacana adentrar nesses tipos de estudos, que ajuda muito na resposta. Porque o organismo precisa de nitrogênio, né? Ai, meu Deus! Que coisa mais bonita! arrasou a Dani, dá um beijo na Dani. Sim, Celi Marcos. Então, quando a gente engloba a parte de zoo, né, de comunidade associada a físico-químico, a nossa resposta é bem melhor, né? Então, é super legal fazer essa conexão. Mateus Queria ter feito no meu trabalho, né? Mas no realmente não temos. No mestrado você faz. Ai, pretendo. O Matheus e o Pedro,
a resposta da Fernanda para você. Não, né? Igual, na verdade, qualquer estudo, é muito importante os dados de nitrogênio amoniacal. Eles acham que é através dele que você vai conseguir o cenário frente à eutrofização e os ciclos. Por exemplo, até indireto ou indiretamente, a gente percebe o estudo do Fernando Jardim que as florações de cianobactéria que ocorreram no Rio Doce, quando não tem aquele nutriente limitante, razão NP, então as florações, coincidentemente, as razões deram quando o nitrogênio era limitante à eutrofização. Então, elas conseguiam captar o nitrogênio do ar para manter, para ter floração. Então, foi preciso, todo o histórico de monitoramento, o nitrogênio não era um nutriente limitante. Naquele ano que teve floração, coincidentemente, o nutriente limitante era o nitrogênio. E um ponto que depois, se a gente linkou numa aula de uma professora minha, Valéria Fernandes, que ela falou que tem um estudo que, como é que chama? O acineto, né? Acineto heterocíclico da cianobactéria. Ela tem a capacidade de liberar nitrogênio amoniacal para outras células. Então, por coincidência, teve também aumento de nitrogênio amoniacal da água. Será era um lançamento de efluente, era um lançamento de efluente próximo ou não? Peraí, as cianobactérias estavam liberando nitrogênio amoniacal. Então, tem vários estudos. Então, o processo, e tem a parte do nitrogênio tóxico, né, na parte da amônia, que ela pode ficar tóxica. Então, o estudo de nitrogênio para diagnóstico ambiental daquela região, ele sempre tem que estar as frações de nitrogênio nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal, sempre está envolvido no monitoramento ambiental, sendo muito importante. Porque ele tem vários viés, tanto para a comunidade, quanto na parte química, poluição remota, poluição recente. Então, te dá um diagnóstico legal, né? Por isso que é importante, cada estudo e cada conhecimento do pessoal que estuda mais a fundo o ciclo do nitrogênio e trazer informações para a gente é muito importante para a gente conseguir fazer os links. Obrigado, parabéns pelo trabalho e a excelente apresentação. Bom, Matheus, obrigado pela sua contribuição aí, sempre contribuiu bastante. Então, Matheus, o nitrogênio amoniacal e principalmente a amônia mesmo em concentração baixíssimas, ela é altamente tóxica no ambiente aquático mesmo, principalmente em relação para peixes toleram pouca concentração de nitrogênio amoniacal, de amônia. E é bem interessante essa questão da cianobactéria, dela estar liberando nitrogênio amoniacal, porque isso aí quebra, né? A gente não ficar simplesmente nesse processo de estar achando que o nitrogênio amoniacal, ele só vem apenas do processo de mineralização da matéria orgânica e o amônio. E além dessa contribuição bacana que tu colocou aí do nitrogênio amoniacal e da amônia, a gente também ressalta também a importância também do nitrito, né? Que a tendência do nitrito é ele ser em concentração menores, mas quando ele passa a subir, ele torna um processo muito perigoso para o ambiente aquático. Pela fase intermediária, até a própria amônia mesmo. A amônia ela é rapidinho. O processo sai de matéria orgânica, vai para a amônia, da amônia já vai direto para o processo nitrificante, né? Só que quando aumenta, aí é problema. E problema dobrado para o ambiente aquático. Beleza? Bom, eu acho que respondeu todas as perguntas. Vou procurar depois do Pedro lá também. Vou tentar mandar para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Um bom começo de semana para vocês. O Matheus está na correria, mas está aqui com a gente.
Um beijo para vocês, uma boa noite. Muito obrigada, Selimar. Depois eu mando para vocês. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Parabéns, Sally Marcos, essa linda apresentação. Valeu. Parabéns a todos por estarem aqui. Ótima semana. Abençoada para todo mundo. Tudo de bom. Parabéns. E muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Até.